tentei gravar o nosso vídeo de bate-papo lá na sala. Onde eu gravo sempre, na mesa de café da manhã. Mas tá um calor. Uma fornalha. Que parece assim, meu anjo, que acenderam uma fogueira no meio da minha sala. Aí eu falei, eu não tenho condições físicas. Mentira. Quem falou foi o Panda. Porque eu falei, vamos gravar o vídeo? Aí ele falou, pelo amor de Deus. No ar-condicionado. Foi nessa energia. Ó, eu tô há uma semana querendo fazer um vídeo de bate-papo sobre um tema específico, que é o filme After Sun. Sim. Que a gente assistiu recentemente lá na MUBI. MUBI. E aí, eu tô todo dia... Hoje eu vou falar de After Sun, mas aí surge outro negócio que vem na minha cabeça. E como After Sun foi um filme que a gente viu, era muito mais fácil de eu não esquecer. E aí eu botava os outros assuntos na frente. Mas hoje estamos aqui para falar desse filme, que na verdade é um filme de 2022. É sério? É, ele estreou no ano passado. E vocês sabem que a gente tava muito numa energia de vamos ver as coisas, de acordo com que as coisas fluem, cada coisa no seu tempo. A gente tava meio holístico, assim, no negócio das séries e dos filmes, né? E esse ano a gente tá pegando aqui algumas coisas... Como é que o Dirk Gently é? A gente tava assim com as séries e filmes. É Dirk Gently... E ferrei, né? Não deveria, não deveria ter puxado porque esse agora assunto. meu cérebro só tá aqui, os divertidamente, tudo procurando arquivo do Dirk Gently. Que ele é um detetive... Ferrou. Não sei o que do tempo. As coisas aparecem na frente dele. Ele não busca por informações. Completamente ferrou meu cérebro. Bom, aí... Ai, agora meu cérebro vai passar pensando nisso. Calma aí. Eu vou pesquisar ao vivo. Você vai passar por isso ao vivo. Porque eu tô... Meu cérebro não funciona mais, gente. Gente. Já era. Ele vai ficar Dirk Gently e a borboleta perdida. É holístico. É o... Mas calma, Agência de detetives holísticos. Agência de detetives holísticos. Isso, você falou certinho de primeira. Eu não precisava nem chamar. Não, mas tem o nome em português... Ele é diferente, assim. Tipo, ele não é diferente, mas a conjunção dele é diferente. Isso. Não? Não. É de coisas holísticas. Mas é isso mesmo, tava certo. Isso. Bom, o que eu tava falando? Que a gente tava meio holístico. A gente tava... Meio que a gente tava esperando a conjunção das esferas rolar pra gente assistir After Sun. É isso. E rolou. A gente assistiu rolou. na Não, semana na verdade, passada. assim, a gente tava do tipo, vamos assistir After Sun. Aí ficamos meio assim. Aí, aonde tem? Na MUBI. Aí eu fiquei meio assim, tipo, novo stream. A gente não assinava MUBI, né? Aí eu resolvi entrar na MUBI, o aplicativo. A gente tá contando, porque quem acompanha a gente nos stories Já sabe viu como tudo. aconteceu. E aí assim, eu me apaixonei. Então, não é porque a gente trabalha com conteúdo que a gente viu tudo. Não. Literalmente é o contrário. A gente vai funilando tanto que nossos plays que a né? gente vê menos do diverso, assim, né? Do universo. E aí, quando eu entrei no MUBI pela primeira vez, eu fiquei completamente apaixonado por tudo. Sim. Pela estética, pelas informações. As informações de cada filme é passada de uma forma muito carinhosa. Sim. Eu achei você Eu sempre reclamei da sinopse dos streamers. Sim. As sinopses são uma verdadeira bosta. E aí na MUBI, as sinopses têm sentimento. Eu achei muito bonito isso. E não tem a parada, tipo, os mais assistidos e os menos assistidos. Não. Tem o seguinte, eu tenho tópicos, eu tenho categorias aqui, diferentonas. Sim. E dentro dessas categorias tem filmes novos e filmes antigos. E sabe uma coisa que aconteceu ontem? Eu enfim, me inscrevi lá na MUBI e aí terminei After Sun e dei minha classificação. Ele pediu minha classificação. E na MUBI, você dá a classificação com estrelinha e você pode escrever alguma coisa. E aí eu escrevi alguma coisa. E aí ontem eu tomei um susto, porque eu recebi uma notificação no meu celular assim, fulano seguiu você na MUBI. Aí eu, as pessoas podem ver o que eu falei, as pessoas estão me seguindo na MUBI. Não falei nada mal porque a gente amou o filme. Mas eu queria trazer... com essa introdução mas dá uma vontade de continuar fazendo, certo? Porque é uma forma de interação que a gente não tem nos streams ainda. Exato, as pessoas não sabem. Isso facilitaria tanto o nosso trabalho. Porque aí vocês veriam já, ao invés de ficar mandando mensagem falando, Cris, o que você achou disso? Vai lá e vê. Isso. O que eu achei disso. E eu queria agradecer ao... não tem o nome dele aqui, né, do menino? Não. E ele só mandou lá, Cris e Panda, tudo certo com vocês, é porque eu copiei do Instagram. Tem um seguidor nosso que viu no Instagram que a gente tava ali
desbravando novos mares na MUBI. Mubiando. E ele mandou uma lista de filmes que ele assistiu, filmes e curtas, longas e curtas, né? E é a nossa lista oficial. Que ele recomendou. E não só encaminhei pro Panda no WhatsApp essa lista, copiei e encaminhei, como ontem eu entrei na MUBI e coloquei todos na nossa lista. Na nossa lista. Tá tudo lá e essa é a sequência que a gente vai seguir, a sequência que o nosso seguidor falou. Mas por que eu tô falando disso? Porque After Sun, ele é um filme que tá ali dentro de uma categoria não popular de streaming, né? Ele teve uma projeção grande, porque quem interpreta o ator principal, quem interpreta o personagem principal, é o Paulo Mescal, que fez Normal People. Isso. Que é uma série maravilhosa também, tem vídeo aqui no canal, pelo amor de Deus, assista. Sabe aqueles conteúdos que são conteúdos terapia? Sim. É isso. Tanto Normal People quanto After Sun. Normal People é quando você tem algum relacionamento tóxico e aí você meio... Ou inevitável cíclico, você... né? Aqueles relacionamentos bate e volta, quem nunca? Isso. Termina, vai ali, pega uma e volta, termina, vai ali, pega uma e volta. Essas coisas. Então... E é bizarro, né? Porque, assim, Normal People a gente já falou bastante. Mas no caso de After Sun, é quando você perde algum parente. Bom pra você, sabe? Acho que não apenas isso. O que After Sun me traz Um resgate à infância, sei lá? Não, eu acho que é a distância. E eu passei por isso recentemente, por isso que o filme me pegou tão de jeito, assim. Eu tava falando alguma coisa aqui com os meus pais, a gente tava conversando com meus pais esse fim de semana, né, tem umas 2 semanas assim mais ou menos, ali próximo do Natal. Então tem tipo um mês. E eu falei alguma coisa que eu falei assim, eu sempre tive uma questão financeira, porque assim, a minha mãe vem de uma família muito pobre, né, que realmente passou necessidades na infância. Né? Isso, que já foi muito pobre, que passou necessidades na infância e tal. E o meu pai, na minha cabeça de construção social, pelo que eu via criança, tinha vindo de uma família muito ok, em que todo mundo teve tudo. E aí o meu pai, ouvindo algumas reflexões que eu tava fazendo sobre essas referências financeiras que eu tive na infância, o meu pai falou assim, só um minutinho, deixa eu te contar uma verdade aqui. Respira aqui só um pouquinho que eu quero te contar um negócio que você acha que não percebeu. E aí não tinha como eu perceber realmente, porque eram questões financeiras dos meus pais como casal. De início de relacionamento, né? Meus pais casaram e 2 anos depois eu nasci. Então pensa... Num casal jovem, minha mãe tinha 24 anos quando eu nasci, ela casou com 22. Gente, pelo amor de Deus, eu olho pros meus 22 anos e penso, uma ameba. Se eu casasse com 22 anos, eu ia fazer tudo errado. Eu já fiz errado casando mais velha, né? E... Clara tá batendo sopa no liquidificador. Não comigo. Não com você, mas eu casei e me separei. Isso. Aí depois fiz direito, com fundamentos e tal. Mas o que eu queria dizer é que o meu pai me deu uma aula de história sobre a minha infância e a minha adolescência e as dificuldades financeiras deles. Tipo, tudo que eu achava que era, meus pais são super ok, tipo... Fiz vários cursos, fiz Kumon, natação, jazz, balé, meu Deus, meus pais eram incríveis. Enquanto você estava em todos esses cursos, eles estavam batendo cabeça na parede. Eles ralando, sem dinheiro, falando, pelo amor de Deus, eu vou dar tudo que ela precisa pra ela ser alguém na vida. Mas se ferrando muito pra isso. E aí eu olhei e falei, cara... É outra história. A gente não tem, quando a gente é criança e adolescente dentro de uma casa, a gente não tem conhecimento da dor que os pais estão sentindo sobre qualquer coisa. A gente não tem acesso, porque os pais protegem a gente disso. Né? E aí, se você tem um olhar de adulto, você consegue ver, e aí voltamos pro After Sun, porque conta muito sobre essa história, né? É uma história de uma viagem de um pai com uma filha. Pais divorciados, e aí o pai resolveu tirar férias na Turquia com a filha. E aí a gente vê não só os momentos divertidos, mas... No momento que a filha dorme, o pai sofre. Cara, no momento que a filha sai para se divertir com os amigos que ela acabou de conhecer, o pai fica sozinho e fica meio deprê, né? melancólico. Tem uma cena do pai que ele só tá sentado na beira da cama e ele chora compulsivamente. E quem é adulto já passou por isso, em algum momento. Uma dor por conta de dinheiro, uma dor por conta de trabalho, uma dor por conta de expectativa de futuro.
Quando você vê aquele corredor da vida que planejam dentro da sua cabeça afunilando, e você fica, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu preciso fazer na minha vida. Ferrou. E aí você senta e chora. E ele faz de tudo pra ser um cara muito maneiro pra filha dele. Ele quer brincar o tempo todo, ele quer fazer as coisas mais incríveis, ele é bobo. Bobo de um jeito que a própria filha, que tem ali seus 11 anos, alguma coisa assim, julga o que ele tá fazendo, como toda boa filha, né? Então é muito bonito você ver o esforço que um pai faz e que uma mãe faz pra estar com os seus filhos e dar aos seus filhos uma experiência lúdica e bonita e uma lembrança boa para a vida, quando na verdade eles não estão bem o tempo todo. Exato. E a gente tem essa visão lúdica dos nossos pais de que eles são magia. Não, e eles são inquebráveis, né? Porque existem momentos também que a criança se frustra e aí ela coloca um peso. Como, por exemplo, a criança estava frustrada e o pai fala assim, pode deixar que eu compro isso pra você. Sim. E aí a criança vira pro pai e fala assim, por que você fica prometendo que vai comprar coisa se eu sei que você não tem dinheiro nenhum? E aí o pai fica, tipo, destruído. Então, mas isso é uma reflexão interessante, porque como filha de pais separados, muito do que ela sabe do pai é através dos olhos da mãe. E não necessariamente, e aqui eu tô de longe, assim, não quero de forma alguma estereotipar o papel pai e o papel mãe. Isso poderia acontecer no inverso também, mas no caso dessa história, aconteceu nessa formatação. Da mãe ser uma pessoa que ainda mora em Edimburgo, que é o mesmo lugar onde ela nasceu e onde eles casaram e moraram originalmente, e a mãe ter ali uma condição de vida que dá uma estabilidade para a menina e que à distância a mãe critica demais o pai e fala demais sobre a ausência de estabilidade financeira e tudo que o pai tem. Então tudo que a menina sabe é por conta da mãe. E ela joga isso na cara dele. Né? E pra ele é dolorido ouvir isso da filha. Porque ele tá ali se esforçando muito. Ele tá tentando muito fazer alguma coisa por ela. Fazer o melhor aniversário possível. Melhor férias de verão, né? verão possível pra ela. Mas é muito bonito. É muito lindo. E assim, a história ela se desdobra em pequenos problemas. E talvez pra quem tenha gatilhos de ansiedade, depressão, talvez não seja uma boa opção, porque é uma história bem densa. Eu vou te dizer que eu acho até que porque eu tenho ansiedade, né? E acho que todo mundo tem. Eu acho de um autoritarismo absurdo falar eu tenho ansiedade. Ansiedade é algo inerente, né, do corpo. Não tem como não ter ansiedade. Mas eu tenho ansiedade que me bloqueia. É diferente. Essa parte é diferente. Mas o filme traz momentos do pai, talvez esses sejam os gatilhos que o Panda tá falando, que a filha não via. E nesses momentos do pai, a gente vê a sombra tomando conta dele. Quem já viu aquela imagem explicando a ansiedade e a depressão? Que é um cachorro, né? Que é um cachorro ou uma sombra gigante que vai te acompanhando e de repente a sombra te domina e você não consegue mais sair do lugar. O pai dela tá passando por isso. E aí, breve histórico, a diretora do filme, né, quem criou o filme, quem fez a história e dirigiu tudo e entregou esse presente de terapia coletiva em nome de After Sun, é uma história autoral, né, biográfica, na verdade. É sobre ela e o pai dela. E ela entrou nesse resgate dessa história como filmmaker, vendo realmente as fitas da infância dela com o pai dessas férias, porque tudo é documentado numa câmera câmera de mão, assim. E é bonito você ver a poesia desse filme, né? O jeito que ela enxerga o pai. A catarse, né? A volta que dá. Porque é algo marcado na cabeça dela, tem flashes dela adulta ali, revendo a fita. Tipo... Ela já casada, com filho e tudo. E esse paralelo, assim, é tão dolorido, né? Porque a gente não sabe o que os pais da gente vivem até que a gente esteja no lugar deles. Exato. Pra mim, assim, visualmente, né, fotograficamente falando, e tem se falado muito de fotografia na internet, porque muitos criadores de conteúdo que são críticos de cinema assumiram que a internet não sabe o que é fotografia, que acha que fotografia é só, tipo, a imagem estática de alguma coisa e não é. E aí eles têm explicado muito e tal, então trazendo um pouquinho disso, não com a soberba
que eu vejo muita gente fazendo, mas a criação de um filme, de um conteúdo audiovisual, fotograficamente falando, ele inclui vários elementos. E eu acho bonito que dentro dessa narrativa fotográfica do filme, a diretora traz momentos mais escuros com flashes, em que ela e o próprio pai estão na mesma cena como se estivesse numa boate, é isso que a gente tem a impressão ao longo do filme. E ele dançando de uma forma muito agressiva e meio desesperadora, e ela parada olhando. Pedindo. Primeiro ela tá parada olhando, depois ela pede pra ele parar e ele não tem acesso a ela, ele não ouve. Ele não ouve. E isso é muito quando você vê uma pessoa que tá se afogando em si mesma, nos seus dramas, no seu drama psicológico interno, que não consegue sentir o mundo. Porque ela adulta, ela sabe o que ele tá passando, né? Exato, ela entende agora o que é que ele tá passando. Então é muito bonita essa catarse retroativa, assim, que ela vive com o pai. E ao mesmo tempo eu fico imaginando que ver algo assim, principalmente quem perdeu os pais para algum tipo de questão neurodivergente, enfim, qualquer coisa assim, seja um pouco dolorido e realmente traga alguns gatilhos, porque é uma história que faz você, talvez, e eu pensei nisso não tendo passado por isso, eu não sei se você chegou nesse nível de pensamento, mas eu pensei assim, o que a gente pode fazer? Porque é isso que a gente sempre pensa, né? Quando tem alguém com depressão perto da gente, que a gente ama muito, e a gente só quer que essa pessoa levante e viva. Mas é injusto a gente falar, levanta e vive, porque a pessoa não tem controle sobre isso, né? Ela não tá fazendo isso porque ela quer. É uma condição, né? Então é um filme que traz um pouco essa reflexão e eu enxerguei isso pelo olhar dela. Eu não sei se você viu. Que ela tava pensando, talvez, ali, quais foram as portas de entrada que ela poderia ter tido. Porque ela era uma adolescente. Então ela estava vivendo dramas adolescentes. Ela não sabia que o pai dela ia morrer. Ela não sabia. Então ela estava brincando, sumindo, mentindo como uma boa adolescente, vivendo a adolescência dela. E a culpa retroativa, né? Então, mas eu acho que essa é a grande questão. Porque como ela... Eu acho que esse lance dela tá ali de frente pro pai numa boate, gritando pra ele e ele não ouvindo, é ela com culpa, tentando consertar algumas coisas do passado, tentando dançar com o pai novamente, sabe? E não conseguiu. E ele não consegue. E eu acho que essa é que é a grande catarse desse jogo. Porque o pai dela vai pra esse lugar. Sim. É isso, ele vai. É o destino dele. Já foi. Já aconteceu. Ai, mas é assim, é tocante demais. Você sofrer de forma retroativa, é óbvio, você tem que relembrar da sua história, relembrar do seu passado, entender as coisas que aconteceram, mas você não pode se culpar por aquilo que aconteceu. Exato, você não tem gerência sobre a vida do outro, né? Nem a gente vivendo junto aqui 24 horas por dia tem gerência nas emoções, nos sentimentos e nas decisões um do outro. Não tem como você ter. Isso. Mas corroborando agora com a nossa recomendação de que todo mundo que puder, quiser e conseguir precisa assistir After Sun, eu não sei, eu acho que algo que eu queria trazer aqui pra vocês sobre o porquê dar o play em After Sun é, às vezes a terapia ela tá muito distante de nós. Às vezes a catarse é difícil de alcançar quando você tá num tratamento, porque é difícil você chegar à conclusão de qual ponto que realmente impactou a sua mente, ou tá impactando o seu emocional. Porque às vezes uma catarse não basta, né? Exato. Às vezes é uma catarse, te dá uma saciedade momentânea, mas não cura aquela ferida pro resto da vida. E uma coisa que a gente sempre fala sobre uma série não ser só uma série, um filme não ser só um filme, um livro não ser só um livro, é isso. Às vezes uma história, você enxergar a história de terceiros numa tela e ver a narrativa com início, meio e fim, faz você se colocar na posição de qualquer personagem daquela história, não necessariamente da filha. Você pode se identificar com o pai. Você pode se identificar com o que está vivendo hoje na sua vida adulta. E o quanto você está sendo emocionalmente isolado dentro de si e não transparente com as pessoas que podem te dar a mão e te ajudar. Isso. Então eu acho que é um filme muito catártico nesse sentido, de você dar o play, se colocar na posição de alguém ali e fazer uma autoanálise da sua vida. Por exemplo, eu me vi muito na posição da filha naquele momento. E eu vivi isso com meu pai recentemente, dele me contar intimidades da nossa vida de quando eu era adolescente e criança que eu não conhecia, que eu não sabia.
quais eram as dificuldades deles. E eu dou um valor absurdo, mais ainda agora, tudo que eles fizeram por mim, né? Você faz uma visita do ponto que ele contou a história até hoje. Porque muitos comportamentos que também são julgados por você começam a ter sentido. Você fala, caraca, eu não pensava que ele passou por isso, ou que ele pensava dessa maneira. Sim. E que ele sofreu isso aqui, eu não tinha noção. Não, um valor muito maior, uma empatia muito maior. E sim, todos os dias da nossa vida, por mais que a gente viva com as pessoas todos os dias a gente pode descobrir que não conhecia aquela pessoa. Todos os dias. E é impressionante como isso é gostoso, assim, psicologicamente falando, resolve tantas coisas. E como tem pensamentos infantis que perduram, né? Perduram pra sempre. Visões infantis, opiniões infantis. A gente precisa evoluir junto, não é sozinho, é junto. E coletivamente, eu acho que Aftersun dá uns bons avanços aí, gente. Daddy issues, mommy issues, tudo isso daí, Aftersun dá uma impulsionada, nem que seja no seu olhar, com mais empatia para quem te criou. Que não necessariamente são seus pais biológicos, mas ainda assim, a pessoa que te criou, te alimentou e te encheu de razão e emoção quando você era criança, adolescente, ela não fez isso gratuitamente, ela fez isso sempre às custas de alguma coisa dela mesma. Sabe aquele negócio das mães que falam, eu saio pra trabalhar todo dia, boto comida na mesa pros meus filhos e deixo de comer, pra eles comerem. É nesse nível, assim. Às vezes em várias outras situações, né? Mas é nesse nível que eles fazem. O que eu falei de ser um filme bom pra quem perdeu algum parente, foi porque eu perdi meu pai muito novo. Sim. E na maioria das vezes que eu acesso essa memória, eu fico muito emocionado. É inevitável não ficar emocionado. Sim. Nesse filme eu não fiquei. Nesse filme eu assisti a história de alguém, eu compreendi, foi gostoso, foi confortável. Sim, verdade. Porque realmente ele faz um ciclo que se fecha. Tanto que no início do filme, eu virei pra Cris e falei, cara, como é que essa pessoa conseguiu fazer um filme sobre isso? Sim. Que maluquice de revisitar esses pensamentos e essas lembranças e esses momentos tão doloridos, sabe? E aí, no final, quando eu terminei o filme, eu falei, tá, entendi. É catártico bom. É catártico realmente positivo. Fecha. É isso. Bom, eu espero que vocês reflitam um pouquinho sobre essa nossa responsabilidade também emocional, sobre o nosso próprio passado. Isso. Né? A gente tem gerência sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E a gerência sobre o passado não é sobre mudar o nosso passado, mas é sobre ressignificar determinadas coisas que aconteceram na nossa infância e na nossa adolescência e que criaram pré-julgamentos na nossa cabeça que não refletem a realidade. Realmente. É sobre isso, assim. É sobre o quanto que a gente pode resgatar sentimentos e emoções e talvez ser um pouco mais maduros e conscientes para o nosso presente, para o nosso futuro. O nosso corpo e a nossa mente merecem isso. A gente tem que fazer isso por eles todos os dias. Bom, é isso, fica a dica. Aftersun tá lá na MUBI, a gente assinou, então agora a gente vai continuar assistindo. Tem um lance lá de assinar e aí você fica 3 meses. 3 meses. Eu vou deixar o link reais, aqui. Alguma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui bonitinho para vocês na descrição. E assinem a MUBI, assistam esse filme, nem que seja assina para assistir Aftersun. E depois dá uma olhada lá se tem alguma outra coisa. De acordo com o que a gente for assistindo conteúdos lá, a gente vai recomendando no Instagram também. Boa. Segue a gente lá, @crisepanda. E eu acho que depois de refletir sobre tantas coisas pessoais, eu na última semana, às vezes é um pouquinho a gente se colocar na cadeirinha do coadjuvante e olhar pro outro, né? Isso faz parte da vida. Exatamente. Beijo! Tenham todos uma ótima semana. Obrigada por ter chegado até aqui. E obrigada por todos os comentários lindos. Eu tô super emocionada com todos os comentários de vocês. E tá sendo incrível essa troca diária aqui com vocês. Tchau. Tchau.